Chegue mais perto, meu amigo. Não tenha medo da poeira que cobre minhas botas, nem do brilho fosco no meu olhar. Quem vive no raso da caatinga aprende cedo que o silêncio conta mais história que o grito. Sente-se aqui, nessa pedra quente. Está sentindo o cheiro? Não é só terra esturricada pelo sol de julho, é cheiro de tempo, cheiro de memória antiga, daquelas que grudam na alma como carrapicho em perna de calça de brim. Estamos em 18 de julho de 1922. Feche os olhos e tente ver. O lugar se chama Poço da Areia. É um pedaço de mundo esquecido por Deus e abraçado pelo diabo nas alagoas. O sol ali não nasce, ele explode. Àquela altura, pouco depois do meio-dia, o astro-rei não perdoava nem lagarto, nem preá, nem homem. A luz era tão branca, tão intensa, que doía as vistas só de olhar para o horizonte. O ar tremulava, distorcendo os galhos retorcidos dos angicos e das macambiras, criando fantasmas de calor que dançavam sobre o chão rachado. Ali, naquele teatro de pedras e espinhos, 20 homens descansavam. Eles não eram ainda as lendas de bronze que o povo pintaria depois nas feiras de cordel. Eram homens de carne, osso, medo e raiva. Suas roupas de mescla azul e caque estavam encardidas de uma poeira vermelha que parecia ter penetrado até nos poros da pele. O cheiro que emanava daquele grupo era azedo, uma mistura de suor velho, couro curtido cru, fumo de rolo forte e pólvora queimada de dias atrás. No centro daquele círculo improvisado, protegido pela sombra rala de uma imburana, estava ele, Virgulino Ferreira da Silva. Ele ainda não tinha a aura mítica completa que faria o Brasil tremer anos depois, mas os olhos já eram os mesmos. Vidrados, inquietos, olhos que não piscavam, que varriam o terreno como um gavião caçando a menor vibração na relva. Ele limpava sua carabina Mauser com a devoção de um padre polindo o cálice sagrado. Passava a flanela oleosa pelo cano devagar, sentindo cada ranhura do aço. Aquele som rítmico, shh, 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 era a única música que competia com o zumbido das cigarras que pareciam cerrar o próprio tempo ao meio. Ao lado dele, encostado numa pedra grande, estava Francisco Alves, o Fiapo, Fiapo-I. Vamos olhar para Fiapo por um instante. Ele parecia tranquilo, mas a perna direita tremia num tique nervoso que ele tentava disfarçar, batendo a mão na coxa. Ele olhava para o céu, talvez buscando uma nuvem que prometesse sombra, ou talvez pensando em algo muito distante dali. Quem sabe num prato de feijão verde, ou no cheiro de chuva na terra molhada, coisas que pareciam sonhos impossíveis naquele inferno seco. "Capitão!" Fiapo sussurrou a voz rouca, seca como palha de milho. "Acha que a volante desistiu? Já tem 2 dias que a gente não vê rastro de bota." Virgulino não levantou a cabeça. Continuou polindo o gatilho. O silêncio dele era pesado, uma resposta que dizia mais que 1000 palavras. Ele sabia que a volante nunca desistia. A polícia, os macacos, como eles chamavam, eram como carcarás. Podiam sumir no céu, mas estavam sempre lá em cima, rodando, esperando a carne exposta. "O silêncio engana, Fiapo", respondeu Virgulino finalmente, sem parar o movimento da mão. A voz dele era calma, mas tinha um fio de metal, frio e cortante. "Quando a caatinga cala a boca desse jeito, é porque tem bicho grande andando por perto." Os outros 18 cangaceiros estavam espalhados, aproveitando o momento de trégua. Alguns mastigavam pedaços de rapadura dura, quebrando-as nos dentes com estalos secos. Outros verificavam os bornais, contando munição. Cada bala era tratada como uma joia, uma moeda de troca entre a vida e a morte. O tilintar metálico das cápsulas sendo ajeitadas nas cartucheiras era o rosário daquela gente. O vento parou de repente. Foi uma mudança sutil, quase imperceptível para quem vive na cidade e tem os ouvidos entupidos de barulho.
Mas para eles, para aqueles homens que dormiam com o ouvido na terra, foi um grito. As cigarras calaram. O vento, que antes balançava levemente as pontas dos xique-xiques, morreu. O mundo prendeu a respiração. Virgulino parou a flanela no meio do cano da arma. Ele ergueu o rosto, farejando o ar. Não havia cheiro de fumaça, nem de gente. Mas havia algo, uma pressão, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado. O irmão de Virgulino, Antônio, que estava deitado com o chapéu sobre o rosto, sentou-se num pulo, os olhos arregalados, a mão já no revólver na cintura. Ninguém precisou dar ordem. A linguagem ali era a do instinto. Um a um, os 20 homens pararam o que estavam fazendo. A rapadura foi guardada, a água no cantil foi fechada. Eles se tornaram estátuas de couro e ódio. O cenário ao redor, o poço da areia parecia se fechar sobre eles. As pedras, antes refúgio, agora pareciam lápides. A vegetação espinhosa, antes camuflagem, agora parecia uma armadilha. Lá embaixo, na vereda que serpenteava entre os morros, uma pedrinha rolou. Não foi o vento, não foi um calango. Foi o som inconfundível de uma bota militar raspando na rocha granítica. O som de um assolado pregado, pesado, que não pertence àquele chão. Virgulino olhou para Fiapo. Fiapo olhou para Virgulino. Naquele troca de olhares, passou-se uma vida inteira de cumplicidade e o peso de uma sentença. Eles sabiam. Não eram 10, nem 20 vindo lá de baixo. O som da marcha, ainda que abafado e cuidadoso, fazia o chão vibrar de um jeito diferente. Era muita gente, era uma multidão fardada. O capitão Virgulino se levantou, lento como uma sombra que se alonga no fim da tarde. Ele colocou o chapéu de couro, ajustando a aba sobre os olhos para cortar o clarão do sol. "Preparem o espírito", ele murmurou tão baixo que só quem estava ao lado ouviu. A visita chegou e trouxe a família inteira. O coração de cada um daqueles 20 homens bateu forte contra o peito, um tambor surdo anunciando o fim da paz. O suor frio começou a brotar na nuca, descendo pelas costas, gelando a espinha mesmo sob o sol de 40 graus. O prenúncio havia acabado. A realidade estava prestes a cobrar sua conta. A espera, meu amigo, é pior que a bala. A bala mata de uma vez ou erra e passa. A espera não. A espera rói os nervos como cupim em madeira de lei. Lá em cima, no amontoado de pedras onde o bando se escondia, o tempo parecia ter virado melado. Grosso, lento, quase parando. Virgulino ainda segurava a carabina, mas agora os dedos estavam brancos de tanta força que ele fazia na coronha de madeira. O som da bota que raspara na pedra não veio sozinho. Logo depois dele, veio um sussurro metálico. Clic-clac. O som de ferrolhos sendo manobrados. Eram muitos. Não era o som de 2 ou 3 gatos pingados armando a esparrela. Era o som de um exército se ajeitando, como uma cascavel gigante chacoalhando o guiso antes do bote. Então eles apareceram. Primeiro foi o brilho. O sol do meio-dia bateu em algo lá embaixo, na clareira de Juazeiros. Um reflexo cego, pontiagudo, uma baioneta, depois outra e mais outra. Se você estivesse lá, espiando por trás do ombro de Fiapo, teria sentido o sangue fugir da cara. Não eram macacos comuns. Eram 120 homens. 120. O tenente Medeiros não tinha vindo para prender ninguém. Ele tinha vindo para varrer, para apagar, para transformar aqueles 20 cangaceiros em poeira e esquecimento. Eles surgiram da caatinga como uma praga de gafanhotos fardados, fardas caque pesadas, coladas no corpo pelo suor. Bonés com a insígnia da força pública brilhando com arrogância. Eles vinham em leque, fechando o cerco, ocupando cada brecha, cada saída. Pareciam confiantes. E por que não estariam? A conta era simples, cruel. 6 soldados para cada cangaceiro.
Na aritmética da morte, a vitória já estava escrita no papel timbrado do governo. Lampião, de cima de sua trincheira natural, estreitou os olhos. Ele viu o tenente Medeiros lá embaixo. O oficial gesticulava, apontando para o alto, para onde o bando estava. Havia um sorriso torto na cara do tenente, o sorriso de quem acha que encurralou a onça. Foi esse sorriso. Foi essa a gota d'água. Não foi o medo da morte que ferveu no peito de Virgulino naquele instante. Foi o orgulho. Aquele sorriso lá embaixo dizia: vocês acabaram, vocês são nada. E se tem uma coisa que o homem do sertão não engole, nem com farinha seca, é o desprezo. Eles acham que a gente é preá no buraco, sussurrou Antônio, irmão de Virgulino, com a voz trêmula de raiva. Virgulino não respondeu. Ele apenas respirou fundo. O ar quente entrou em seus pulmões, queimando, trazendo o gosto de terra e o cheiro do medo dos seus próprios homens. Ele sabia que seus companheiros estavam vacilando. 20 contra 120 era suicídio, era loucura. Ele podia sentir a dúvida pairando no ar, mais pesada que o calor. Se ele não fizesse nada naquele segundo, o medo venceria antes da primeira bala. Se ele deixasse aquele silêncio durar mais um instante, a moral do bando quebraria como vidro. Lá embaixo, um soldado, jovem e afobado, tropeçou e deixou o cantil bater numa pedra. Plém! O som ecoou pelo vale silencioso como um sino de igreja. O universo parou. O soldado olhou para cima, assustado com o próprio barulho. O tenente Medeiros parou de sorrir e olhou para o alto. Lampião não esperou. Ele não deu ordem de voz. Ele não gritou "fogo". Ele transformou sua fúria em ação. Ele ergueu o cano da Mauser, aquele mesmo que ele polia com tanto carinho minutos antes, e alinhou a massa de mira. Não no tenente, mas no sargento que estava ao lado dele, o tal Agapito, que vinha peito aberto, achando que era imortal. O dedo de Virgulino apertou o gatilho. O movimento foi suave, contínuo, sem tranco. O tiro rompeu o véu da tarde. O estrondo bateu nas paredes de pedra do cânion e voltou triplicado. Lá embaixo, o sargento Agapito foi jogado para trás, como se tivesse levado um coice de mula no peito. O corpo caiu na poeira, levantando uma nuvem vermelha. O chapéu voou longe. O silêncio morreu. O que veio depois não foi barulho, foi o caos. Foi o inferno abrindo as portas no sertão de Alagoas. A gota d'água tinha caído e o copo transbordou de pólvora e chumbo. Os pássaros voaram em revoada, gritando em pânico. Mas o grito dos homens... o grito dos homens foi abafado pelo rugido das armas. Virgulino puxou o ferrolho, ejetando a cápsula fumegante que tilintou nas pedras. Ele olhou para seus homens, que ainda estavam paralisados pelo choque do início. Os olhos dele brilhavam com uma loucura lúcida, uma energia elétrica. "É hoje que a gente janta macaco!" Ele rugiu, a voz trovejando acima dos tiros que começavam a pipocar lá de baixo. "Ninguém recua. Quem tiver medo de morrer, que nasça de novo." A batalha tinha começado, não por estratégia, não por plano, mas porque o destino não aceita desaforo, e porque Lampião decidiu que se fosse para morrer naquele buraco, ele levaria o inferno inteiro junto com ele. Depois daquele primeiro estrondo, meu compadre, o mundo não voltou ao normal, ele se partiu. Você já ouviu o som de 120 carabinas cuspindo fogo ao mesmo tempo? Não é barulho de tiro de festa, não. É como se o céu de lona azul rasgasse de ponta a ponta. O vale do Poço da Areia virou uma panela de pressão prestes a estourar a tampa. A resposta da volante foi imediata. O chumbo subiu o morro como um enxame de abelhas furiosas. As balas batiam nas pedras onde os cangaceiros se escondiam e ziam! Ricocheteavam, gritando, arrancando lascas de granito que cortavam o rosto dos homens como navalha cega. A poeira subiu tanto que o dia virou noite. Uma neblina vermelha e cinza, com cheiro de enxofre, cobriu tudo.
Mas foi aí que a mágica macabra de Lampião aconteceu. Enquanto lá embaixo os soldados atiravam no susto, gastando munição contra a sombra e o medo, lá em cima, entre as frestas das rochas, reinava uma disciplina terrível. Virgulino gritou, a voz cortando o zumbido das balas. Economiza o chumbo, só atira no que tem cor, só atira para derrubar. Aquilo não era um tiroteio desordenado, era uma caçada. E o caçador, estranhamente, era a caça. Os 20 cangaceiros se achatavam contra o chão quente. Eles sentiam o tremor da terra a cada salva de tiros da polícia. Fiapo Preto, com o rosto colado na pedra áspera, sentia o coração bater na garganta. Ele olhava pelo canto do olho e via Lampião. O capitão não se encolhia. Ele se movia de pedra em pedra, baixo, rápido, como um lagarto teiu fugindo da queimada. Ele atirava, manobrava o ferrolho e mudava de lugar. Pá! Um soldado caiu lá embaixo, tentando correr para uma árvore. Pá! Outro largou a arma e segurou a perna, gritando por uma mãe que não podia ouvir. A estratégia de Lampião era o terror psicológico. Ele sabia que 120 homens, quando não veem o inimigo, começam a imaginar fantasmas. A cada cangaceiro que atirava e mudava de posição, a volante achava que estava cercada por 50. Mas o medo, meu amigo, é uma cobra que morde os dois lados. Ali, no meio daquela fumaça sufocante, o pensamento de Fiapo começou a turvar. O calor das pedras queimava a barriga. O cano da sua carabina estava tão quente que ele teve que enrolar um pedaço de pano para não queimar a mão esquerda. O suor escorria da testa e entrava nos olhos, ardendo como pimenta, misturado com a poeira da pólvora. Ele pensou, não tem fim, eles são muitos. A gente mata um, levantam 3. Lá embaixo, o tenente Medeiros, vendo seus homens caírem sem ver de onde vinha a morte, começou a berrar ordens desesperadas. Ele queria avançar. Queria subir o morro. Avancem, cerquem pelos flancos, peguem esses desgraçados, gritava o tenente, a voz falhando no meio do caos. Foi nesse momento que a batalha mudou de tom. O tiroteio frenético deu lugar a algo mais pavoroso. O avanço silencioso. Os soldados pararam de atirar a esmo e começaram a subir. Botas escorregando no cascalho solto. Respirações ofegantes. O som do metal das armas batendo nos cantis. Eles vinham subindo como uma maré marrom, lenta e inexorável. Lampião viu. Ele viu a massa de homens tentando escalar as pedras. A desvantagem numérica, que até agora tinha sido segurada pela surpresa e pela posição elevada, ia cobrar seu preço. Se eles chegassem ao topo, seria o fim. Seria o combate corpo a corpo, faca contra baioneta, e 20 braços não seguram 120. Antônio, meia-noite! Lampião chamou, apontando para o flanco direito, onde um grupo de soldados tentava flanquear. Segurem a ponta! Não deixem subir nem que o diabo ajude! O ar ficou rarefeito. Cada respiração era um gole de fogo. A sede, que antes era um incômodo, agora era uma tortura. A boca de Fiapo estava seca como sola de sapato velho. Ele queria água, mas sabia que se tirasse a mão da arma para pegar o cantil, podia ser seu último erro. Ele viu um vulto caque surgindo atrás de um xique-xique, a menos de 30 metros. Um soldado jovem, com os olhos arregalados de pânico e coragem, apontando o fuzil para cima procurando um alvo. Fiapo congelou. O tempo dilatou novamente. Ele podia ver o dedo do soldado no gatilho. Ele podia ver a costura da farda. Era ele ou o rapaz. A moral foi embora. A humanidade foi embora. Sobrou só o instinto animal de sobrevivência. Fiapo alinhou a mira. O dedo pesou. O tiro saiu. Um coice no ombro já dolorido. O soldado rodou e caiu, deslizando o morro abaixo. Mas Fiapo não teve tempo de respirar aliviado, porque onde estava aquele soldado, surgiram outros 2 e outros 3. A munição dos cangaceiros estava baixando. As cartucheiras, antes pesadas e cheias, agora pareciam leves demais.
Lampião percebeu o cerco apertando. O olhar dele cruzou com o de Fiapo. Não havia promessa de salvação naquele olhar. Havia apenas uma ordem muda. Aguenta, aguenta ou morre. O tiroteio virou um ritmo constante, hipnótico. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Mas a caçada silenciosa agora era interna. Cada homem ali, no topo daquele morro, estava lutando sua própria guerra contra o pânico. O medo sussurrava no ouvido. Foge, se entrega, acaba logo com isso. Eles estavam ganhando no chumbo, mas estavam perdendo no tempo. E o sol... O maldito sol continuava lá, testemunha impassível, cozinhando o sangue derramado nas pedras. A tensão estava esticada como corda de violão prestes a arrebentar. E ia arrebentar. A distância encurtou, meu rei. O que era tiro de longe virou briga de foice no escuro. A poeira baixou um pouco, o suficiente para ver o branco dos olhos dos soldados que subiam. Eles estavam perto, perto demais. O cheiro que subia do vale não era mais só de pólvora. Era cheiro de homem suado, de medo azedo e de fumo barato. Fiapo I, aquele que minutos antes tremia a perna, agora estava possuído por uma coragem desesperada. Ele disparava, recarregava, disparava. A carabina dele cuspia fogo como dragão. Ele se ergueu um pouco mais do que devia, talvez achando que o santo forte o protegia, talvez querendo ver se acertava o oficial que gritava lá embaixo. Foi aí que o destino cobrou o erro. Não houve estrondo maior que os outros, apenas um som abafado, úmido, tchuc, como uma pedra caindo na lama. Fiapo largou a carabina. As mãos foram direto para a barriga. Ele olhou para baixo, incrédulo, como se não entendesse por que suas pernas tinham virado algodão. Ele desabou de joelhos, depois caiu de lado, raspando o rosto na pedra quente. O sangue começou a manchar a mescla azul da roupa, escuro e rápido. "Capitão!" ele gritou. Não foi um grito de guerra, foi um ganido de criança. "Capitão, me acuda! Me acertaram, capitão!" O tiroteio ao redor parecia ter sumido para aqueles dois homens. O mundo se resumiu a aquele metro quadrado de terra batida. Virgulino, que estava a 3 passos de distância, deslizou até ele. Não como um enfermeiro, mas como um juiz. Lampião olhou para o ferimento. Era feio. Era o tipo de buraco que não fecha com reza nem com teia de aranha. Depois, ele olhou para baixo, para a encosta. Os soldados estavam a 20 metros. Dava para ouvir o som das travas dos fuzis deles. Se recuassem carregando Fiapo, seriam lentos. Se fossem lentos, morreriam todos. Mas havia algo pior. O olhar de Lampião endureceu. Se deixassem Fiapo vivo ali, ele cairia nas mãos da volante. E um homem ferido, com a dor rasgando a alma e a promessa de alívio ou de tortura. Um homem assim fala, entrega rotas, entrega coiteiros, entrega o bando. Fiapo olhou nos olhos de Virgulino. Ele viu, ele entendeu. O brilho no olhar do cangaceiro ferido mudou de súplica para pavor absoluto. Ele tentou se arrastar para trás, as unhas arranhando a terra seca, deixando marcas vermelhas no chão. "Pelo amor de Deus, Virgulino", Fiapo sussurrou, a voz gorgolejando. "Não me mate. Eu não falo. Eu juro pela minha mãe." Lampião não piscou. O rosto dele não tinha ódio. Tinha uma tristeza antiga, pétrea, necessária para quem vive aquela vida. A mão direita dele puxou o punhal da cintura, mas ele hesitou. O punhal era pessoal demais. Ele levou a mão ao revólver Parabellum. "No cangaço não tem lugar para quem fica para trás, Fiapo", disse Lampião. A voz dele era suave, quase um acalanto macabro. "Melhor ir para o céu pelas minhas mãos do que para o inferno na mão dos macacos." "Não!" Fiapo tentou levantar a mão para se proteger. O som do disparo foi seco, curto, diferente dos fuzis. O corpo de Fiapo I amoleceu instantaneamente. A cabeça tombou na pedra, os olhos abertos encarando o sol que ele nunca mais sentiria queimar. Um silêncio aterrador caiu sobre o bando por um segundo. Os outros cangaceiros viram.
Antônio viu. Meia-noite viu. Eles viram o chefe apagar a vida de um companheiro com a mesma frieza que se apaga uma vela. Aquilo podia ter quebrado a moral deles, podia ter feito eles correrem, mas Lampião, o gênio do mal, o estrategista do caos, usou aquilo como combustível. Ele se levantou. Ele não se escondeu mais atrás das pedras. Ele ficou de pé, exposto, um alvo fácil, com o revólver fumegante numa mão e a carabina na outra. O rosto dele se contorceu numa máscara de fúria que parecia não pertencer a este mundo. Olhem! Ele rugiu para os soldados que subiam, a voz rasgando a garganta. Eu mato os meus. Imaginem o que eu vou fazer com vocês. Aquela frase bateu no peito dos soldados como uma marretada. Eles pararam. O avanço travou. Quem é que luta contra um homem que não tem piedade nem do próprio sangue? A lógica da guerra comum não funcionava ali. Ali era a terra da loucura. Lampião começou a atirar, mas agora ele não mirava para se defender. Ele avançava. Ele descia o morro em direção aos 120, sozinho. E vendo o chefe possuído pelo demônio da batalha, os outros 18 cangaceiros foram atrás. O medo de morrer virou medo de decepcionar aquele homem terrível. "Peguem eles!" gritou Antônio, pulando uma pedra e abrindo fogo. Foi o encontro da loucura com o medo. E nesse dia, no Poço da Areia, a loucura estava armada até os dentes. O que aconteceu depois, meu amigo, não foi uma retirada. Foi um desmantelo. A coragem do homem tem um limite, e o limite daquela volante foi o grito de Lampião. Quando aqueles soldados viram o chefe dos bandidos descer o morro peito aberto, furando a fumaça como um demônio de couro, a lógica militar desmoronou. O tenente Medeiros ainda tentou. Ele gritava, a voz rouca, tentando segurar a tropa. "Parem! Voltem! São só 20! São só 20 homens!" Mas ninguém ouvia mais patente nem ordem. A soldadesca olhava para cima e não via 20 homens. Via 20 assombrações que não morriam, lideradas por uma fera que devorava os seus. O pânico é contagioso, mais rápido que praga em plantação de algodão. Começou com um soldado largando o fuzil para correr mais leve, depois outro, e de repente o vale do Poço da Areia virou um tropel de botas batendo em retirada. Eles corriam, meu compadre. Corriam sem olhar para trás, tropeçando nas raízes, rasgando as fardas nos espinhos de chique-chique, deixando para trás cantis, chapéus e a dignidade. Lampião parou no meio da descida. Ele não perseguiu. A munição era preciosa demais para gastar em costas de quem foge. Ele levantou a mão e o bando parou. O tiroteio cessou tão bruscamente quanto começou. O silêncio que caiu sobre o sertão foi ensurdecedor. Era um silêncio zumbido. Sabe quando o sino da igreja bate muito forte e o ouvido fica apitando tim? Era isso. Cada um dos 18 cangaceiros sobreviventes estava ali, parado, o peito subindo e descendo como fole de ferreiro, o suor pingando da ponta do nariz. A poeira começou a baixar, lenta e preguiçosa, revelando o custo daquela tarde. Lá embaixo, corpos estendidos. O sargento Agapito, que horas antes marchava orgulhoso, agora era apenas um volume imóvel na terra, coberto de moscas varejeiras que já chegavam para o banquete. 2 outros soldados estavam caídos perto dele, não se moviam. A terra, sedenta, bebia o que eles tinham a oferecer. Virgulino desceu até os corpos. Ele caminhava com passos pesados, sem pressa. Ele chutou a carabina do sargento para longe do corpo, por hábito, e depois se abaixou. "Recolham tudo", ordenou ele. A voz estava calma novamente, como se estivesse pedindo café na varanda de casa. "Armas, munição, cantis. O governo é rico, a gente aceita a doação." Os homens desceram. Eles se moviam como autômatos, ainda trêmulos pela adrenalina que começava a baixar, deixando no lugar uma tremedeira fina nas mãos. Antônio se aproximou de Lampião, olhando para a estrada por onde a volante sumira. "Eles vão voltar com mais gente, Virgulino." "Que voltem",
respondeu Lampião, limpando o suor da testa com as costas da mão suja de pólvora. Da próxima vez vão lembrar que aqui o buraco é mais embaixo. Mas a vitória tinha um gosto amargo, um gosto de fel que travava na garganta de todos. Ninguém comemorou, ninguém deu risada, porque lá em cima, no topo das pedras, havia um corpo que não vestia farda caque. O bando subiu de volta. Fizeram um círculo ao redor de Fiapo Pero. O corpo já estava rígido, o sol castigava a pele pálida do morto. O buraco da bala, aquele dado pela mão do próprio chefe, era uma moeda escura cobrando o preço da lealdade. Os cangaceiros olhavam para Fiapo e depois olhavam para Lampião. Havia medo naqueles olhares. Um medo diferente do que sentiam da polícia. Era um temor reverente, quase religioso. Eles entenderam ali, naquele círculo de pedras quentes, que Lampião não era apenas o líder deles. Era o dono de seus destinos. Ele podia salvá-los do inferno ou mandá-los para lá, dependendo do que fosse necessário para o bando sobreviver. Lampião se aproximou. Ele tirou o chapéu de couro, revelando o cabelo empapado de suor. Por um breve segundo, a máscara caiu. Os olhos dele, sempre vidrados, pareceram cansar. Ele olhou para o companheiro morto, aquele com quem já dividira farinha e água barrenta. Foi a necessidade, Fiapo. Ele sussurrou para o morto, ou talvez para si mesmo. Quem fraqueja derruba a casa, e nossa casa não pode cair. Ele se virou para o grupo. O rosto fechou novamente, duro como aroeira. Cubram ele com pedras. Rápido. Não temos tempo para cova funda. O Carcará e o Assum Preto cuidam do resto. A gente sai em 10 minutos. A tarefa foi feita em silêncio. Apenas o som das pedras sendo empilhadas sobre o corpo, cloc, 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 marcava o rito funerário. Não houve reza, não houve cruz. Apenas um monte de cascalho no meio do nada, marcando o lugar onde a coragem e a crueldade se encontraram. Quando terminaram, o sol já começava a atingir o horizonte de laranja e roxo. As sombras dos xique-xiques se alongavam, parecendo dedos de bruxas tentando segurar os pés dos homens. Eles recolheram as armas dos soldados mortos, 3 Mausers novas, reluzentes, e encheram os bornais com a munição saqueada. A sede era terrível e eles beberam a água dos cantis dos mortos. Água quente, com gosto de metal, mas que desceu como bênção divina. Lampião foi o primeiro a montar a marcha. Ele não olhou para trás. O Poço da Areia ficaria marcado na história, mas para ele já era passado. O rastro que eles deixavam ali não era apenas de pegadas. Era um rastro de sangue e lenda. Enquanto se embrenhavam na caatinga fechada, sumindo como fumaça, um vento frio de fim de tarde soprou, levantando a poeira sobre o túmulo de pedras de Fiapo. A vitória era deles, mas a alma... a alma. Cada um deixou um pedacinho dela naquele chão esturricado. Eles venceram 120 homens. Mas a que custo, meu rei? A que custo? A poeira assentou, meu amigo. A poeira assentou há mais de 100 anos. Levante-se da pedra agora. A noite está caindo aqui no Poço da Areia. Sente como o vento mudou? De dia ele queima. De noite ele corta. É o mesmo vento que soprou nas costas de Lampião enquanto ele ia embora. E o mesmo vento que secou as lágrimas invisíveis das mães dos soldados mortos. Hoje, se você vier aqui em Alagoas, talvez não encontre nada. O mato cresceu, o riacho mudou de curso, as chuvas lavaram o sangue das pedras, a pilha de cascalho que cobria Fiapo primeiro. A caatinga já engoliu. Raízes de um buzeiro trituraram os ossos, transformando o homem em adubo, num ciclo eterno, onde a vida se alimenta da morte. Mas feche os olhos e escute. A história não mora na pedra. Ela mora na boca do povo. Aquele dia, 18 de julho de 1922, não foi apenas um tiroteio.
Foi o dia em que a matemática do sertão foi reescrita. 20 contra 120. Na lógica dos homens da cidade, dos generais de gabinete, isso é impossível. É derrota certa. Mas aqui a lógica é outra. Aqui a necessidade afia a mira. A notícia correu às feiras. De feira em feira, de boca em boca, o conto aumentou, ganhou cor, ganhou verso de cordel. Diziam que Lampião tinha o corpo fechado. Diziam que ele virava árvore. Mas a verdade, nua e crua, aquela que eu te contei, é muito mais assustadora que a lenda. Ele era apenas um homem. Um homem com uma inteligência afiada como navalha e uma vontade de viver que beirava a insanidade. E o que resta para nós hoje, olhando para trás? Resta a reflexão sobre a linha tênue que separa o herói do monstro. Lampião defendeu os seus contra uma força esmagadora. Isso é coisa de herói. Mas Lampião apagou a vida de um companheiro ferido para garantir a fuga. Isso é coisa de monstro? Ou é a misericórdia cruel de quem sabe que o destino nas mãos da volante seria pior que a morte? Não cabe a nós julgar com os olhos de hoje, sentados no conforto, com ar-condicionado e lei escrita. Ali, a lei era o calibre 44. A Constituição era escrita na areia e apagada pelo vento. O legado de Poço da Areia não é a glorificação da violência. Não, senhor. O legado é a memória da resistência humana levada ao extremo. É o lembrete de que, quando encurralado, o ser humano é capaz de feitos impossíveis, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles soldados do Tenente Medeiros foram esquecidos. Seus nomes sumiram nos arquivos empoeirados da polícia. Mas os 20 heróis, como o povo chamou, viraram espectros imortais. Eles nos lembram que o sertão não se curva. Ele quebra, esturrica, sangra, mas não se ajoelha. Agora, olhe para o céu. As primeiras estrelas estão surgindo. São as mesmas que guiaram o bando naquela noite de fuga. Elas viram tudo. E continuam lá, caladas, guardando o segredo de quem realmente venceu naquele dia. Se foi Lampião com sua astúcia, ou se foi a morte, que naquele dia, como em todos os outros, saiu de barriga cheia. Vá em paz, meu amigo. E quando ouvir um trovão seco estalar longe na serra, não se assuste. Pode ser chuva chegando, ou pode ser apenas o eco de 1922, lembrando que a história nunca morre de verdade. Ela só fica de tocaia,